O canal Aqui Tem História apresenta a Guerra de Dois Irmãos e a morte de Dom Pedro. Nossa história inicia-se com a morte de Dom João VI, rei de Portugal, por envenenamento. Dias antes de seu falecimento, o rei Dom João VI nomeou uma regência presidida pela princesa Isabel Maria de Bragança, que vigoraria com a morte do rei, até que o legítimo herdeiro e sucessor da coroa aparecesse. A morte do rei criou uma disputa sobre a sucessão. O filho mais velho, Dom Pedro, que nessa altura já era imperador do Brasil, continuava na qualidade de príncipe real de Portugal e Algarves, pelo que implicitamente permanecerá na linha de sucessão ao trono português como herdeiro imediato. Isabel Maria nomeou Dom Pedro como sucessor. Em abril de 1826, Dom Pedro aclamou-se rei de Portugal como Pedro IV de Portugal. A Constituição Portuguesa de 1822 e a Constituição Brasileira de 1824 impedia que ele governasse ambos os países. Ele abdicou do trono português a favor da filha Dona Maria da Glória, que naquela época tinha então 7 anos, e numa combinação comum para a época, Dom Pedro acordou com o tio dela e seu segundo irmão, Dom Miguel, que quando ela atingisse a idade necessária, eles se casariam. Este casamento era uma solução de compromisso entre a sua facção e a do irmão. Em 23 de junho de 1828, Dom Miguel convoca a reunião das cortes e elas o consideraram o legítimo sucessor e aclamaram-no como rei de Portugal. As cortes alegavam que Dom Pedro não poderia transmitir o reino à filha, porque já tinha sido cortado da sucessão no momento em que optara pelo Brasil. Assim, Dom Pedro e os seus descendentes tinham perdido o direito à coroa. Os defensores do Partido Legitimista, dos latifundiários e da Igreja Católica eram fiéis a Dom Miguel. Eles baseavam no argumento de que ele era um príncipe português que havia decidido voltar para Portugal, enquanto Dom Pedro fora um príncipe que havia decidido tornar uma ex-colônia independente e se tornou o imperador brasileiro. Dom Miguel procurou obter reconhecimento internacional, mas foi apenas reconhecido como rei pelos Estados Unidos e pelo Vaticano. As monarquias europeias mantiveram-se em silêncio. Portugal estava vivendo uma crise financeira estarrecedora, graças aos vários conflitos internos e externos, com o desmembramento do Império Português. No dia 7 de abril de 1831, o imperador Pedro I foi forçado a abdicar da coroa do Brasil para o filho Pedro II e viajou para Portugal para defender e alegar o direito ao trono português, por parte de sua filha, e para lutar contra seu irmão absolutista. Em 1831, Pedro desembarca suas tropas nos Açores e toma diversas ilhas, estabelecendo o arquipélago como base de operações. Dom Pedro partirá depois daí mais tarde para invadir o continente português, o que ocorrerá a norte do Porto, na Praia dos Ladrões, depois rebatizada como Praia da Memória, que ficou conhecido como Desembarque do Mindelo, onde atualmente se encontra o grande monumento aos mortos da Guerra Civil, em forma de obelisco colocado junto ao mar onde foi efetuado o desembarque. Seguidamente, as forças pedristas desembarcadas entrincheiraram-se dentro dos muros da cidade invicta, dando os miguelistas início ao duro e prolongado cerco do porto. Finalmente, conseguindo furar o bloqueio naval da Barra do Rio Douro, uma frota liberal fez-se ao mar e seguiu até ao Algarve, onde desembarcou uma divisão do seu exército, que avançou para Lisboa rapidamente, protegido pela esquadra inglesa. Lisboa foi entregue ao comandante-chefe, o liberal, Marechal Antônio José Severin de Noronha, primeiro duque da Terceira, em 24 de julho de 1833. Após várias batalhas sangrentas e com a vitória de Dom Pedro, é assinado um tratado de paz na Convenção de Evoramonte, determinou o regresso da rainha Dona Maria II à coroa, e o exílio de Dom Miguel para a Alemanha. Dom Pedro, durante a guerra contra Miguel, atuou nas linhas de frente, ele montou canhões, cavou trincheiras, cuidou de feridos, comeu dentre os soldados mais baixos e lutou sob fogo pesado enquanto homens ao seu lado eram alvejados ou explodidos. Dom Pedro sempre gozou de saúde forte durante toda a sua vida, exceto por surtos de epilepsia a cada alguns anos. Porém, sua saúde se deteriorou durante a guerra e por volta de 1834, ele estava sofrendo de tuberculose. Em 10 de setembro ainda em 1834, 14 dias antes de sua morte, Pedro ficou de cama no Palácio Real de Queluz. Ele ditou uma carta aberta aos brasileiros em que implorava a adoção da gradual abolição da escravidão. Escravidão é um mal, e um ataque contra os direitos e dignidade da espécie humana, porém suas consequências são menos prejudiciais para aqueles que sofrem no cativeiro do que para a nação cujas leis permitem a escravidão. Ela é um câncer que devora a moralidade,
Dom Pedro morreu às 14 horas e 30 minutos do dia 24 de setembro de 1834 após uma longa e dolorosa doença, poucos dias antes de completar 36 anos de idade. Conforme seu pedido, seu coração foi colocado na Igreja da Lapa no Porto. As notícias de sua morte chegaram no Rio de Janeiro em 20 de novembro, porém seus filhos foram informados apenas em 2 de dezembro. José Bonifácio escreveu a Dom Pedro II e às suas irmãs: Dom Pedro não morreu. Apenas homens ordinários morrem, heróis não. Em 1972, aniversário de 150 anos da independência, o corpo de Pedro foi levado para o Brasil, conforme havia pedido em seu testamento, acompanhado de grande pompa e honras dignas de um chefe de Estado. Seus restos foram reenterrados no Monumento à Independência do Brasil na cidade de São Paulo, junto com os de Maria Leopoldina e Amélia. O canal Aqui Tem História agradece sua audiência, solicita seu joinha, inscreva-se no canal. Achou esse conteúdo interessante? Compartilhe e deixe o seu comentário sobre o assunto. Quer ficar um pouco mais conosco? Clique em um dos cards que aparece em sua tela e até breve. Quem ama sua pátria conhece sua história. Autor desconhecido.